Bom dia a todos. Graça e paz por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ajeitar aqui a papelada. É sempre um privilégio a gente estar à frente desse púlpito. É um privilégio, uma responsabilidade ímpar. Virgínia todas as vezes brinca comigo. Fala assim, você fica tenso quando você vai pregar, né? E realmente é muita responsabilidade em trazer aqui a palavra de Deus, que vai, com certeza, me edificar e edificar a sua vida. Não é porque eu vou falar, é porque a própria palavra fala que ela não volta vazia. E já que eu creio nessa palavra, eu tenho a plena convicção que nós seremos edificados por essa palavra. E Deus, por misericórdia, nos dá o privilégio de ser instrumento, veículo dessa palavra, nada mais além disso. Dando continuidade aos estudos que nós estamos fazendo do Cristo através do Evangelho, dos Evangelhos, nós estamos focados agora no Evangelho de São João. O João nos traz uma visão da divindade de Deus, ele foca muito nisso. E é um evangelho muito gostoso de ler, né? A igreja é convidada não só a ouvir os cultos, mas a ler essa mensagem. E hoje nós vamos trazer uma mensagem específica onde Jesus defende a sua missão e a sua autoridade. Está no livro de João, obviamente, Evangelho segundo João, versículos 21 até o 49. É um texto um pouquinho longo, mas é a palavra de Deus. Eu vou te convidar a permanecer sentado, mas prestando atenção e acompanhando a leitura da palavra, porque é o próprio Cristo quem está falando aqui para a gente. E diz assim, são palavras de Jesus. De outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E Jesus prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho a dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado não fica sempre na casa, o escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falo a verdade que ouvi de Deus. Assim não sucedeu a Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai,
certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos nós razão em dizer que é samaritano e que tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Meu Deus, tem misericórdia de nós, que a tua palavra transforme as nossas vidas. Amém. É um texto um pouquinho longo, e se a gente for prestar atenção, ele tem algumas nuances que chamam a atenção e que poderiam gerar até algumas controvérsias, mas esse não é o nosso foco hoje aqui, né? Quando eu li esse texto, e eu imagino que isso deva ocorrer com a maior parte das pessoas, a gente foca no coração duro dos judeus. Pessoal de dura serviço, pessoal que não consegue entender a palavra de Deus. Mas isso não é o foco da palavra, isso é uma situação em que nós temos desviado o foco principal, que tem que ser a missão e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós desviamos o foco para julgar e condenar aqueles judeus, nós fazemos exatamente o que Cristo está chamando a atenção daqueles judeus. Nós não temos que julgar ninguém, nós temos que nos focar naquele que nos enviou, Jesus Cristo. Isso é uma artimanha do diabo, que muitas vezes, na palavra de Deus, desvia o foco de Jesus Cristo e traz um foco pessoal. E aí o nosso eu é engrandecido e Cristo fica de lado. Em João 20 e 31, ele coloca o porquê que escreveu o Evangelho. E ele escreveu o Evangelho para que todos creiam que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida eterna. É esse o objetivo do livro, não tem outro senão esse. Nós conheçamos e creiamos que Cristo é o Messias prometido e que através dele, somente através dele, nós alcançaremos salvação. E João começa o seu livro falando desse Messias. Ele começa com um poema, vamos chamar assim, dizendo do verbo. João 1, de 1 a 15, ele começa falando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ele. Ele começa a falar do verbo. O verbo, para a gente entender bem, é o logos de Deus, é a palavra de Deus, é a criação de Deus que tudo fez com a sua palavra. E aqui nós entendemos que Jesus Cristo era o verbo. Ele estava com o verbo e tudo foi feito através dele, mediante dele, na presença dele. Jesus, ele é eterno, ele é do princípio ao fim de uma eternidade que nós não temos condições de entender. É esse Cristo que João está falando, é esse Cristo que João está chamando a atenção. É o mesmo Cristo que estava com Deus, é o mesmo Cristo que era Deus. A mesma essência da divindade. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É a plenitude dessa essência, porque a vida estava nele. É a fonte de toda a vida, porque tudo foi criado através dele. Um outro aspecto que João chama atenção para Jesus é o eu sou. O eu sou, aqui eu citei 2 vezes o eu sou. E nos remete a Êxodo 3, 13 e 14. Quando Moisés, de uma forma, ele estava apacentando as ovelhas, e Deus fala com ele através da sarça ardente. E dá uma ordem a Moisés, que ele vá e libertar o povo de Israel. E fala assim, vai lá, o Deus
de Israel está aqui. Moisés não conhecia o Deus do povo dele. Ele cresceu no contexto egípcio, é totalmente diferente. Ele passa então a conhecer, ele fala assim, tudo bem, eu vou lá, e eu vou falar o quê? Quem me mandou aqui? Aí Jesus fala assim, eu sou. Eu sou te mandou. O grande eu sou quem sou. E isso traz para a gente, na Escritura, o tetragrama de Yahweh, que quer dizer, é o nome próprio de Deus. Vocês já ouviram falar isso várias vezes nesse púlpito. Então, o eu sou é o nome próprio de Deus. E João trabalha o eu sou várias vezes aqui na vida de Cristo. Mas o próprio Cristo chama essa responsabilidade para ele. E nos versículos 28 e 58, isso é muito claro, quando ele fala, quando levantares o Filho de Deus, vereis o eu sou. E lá no 58 ele fala assim, antes de Abraão, eu sou. Então, esse é o Deus, é o mesmo eu sou, o mesmo de Trindade. O eu sou que se manifestou no Antigo Testamento. O eu sou que agora se manifesta na encarnação do Filho de Deus. E o eu sou, que é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Eu sou, ele é o Deus completo, genuíno. Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem. Uma matemática que eu não sei explicar, mas é uma verdade bíblica que nós temos que acreditar e aceitar. E João chama a atenção também para o Messias prometido. É o Deus da criação, o grande eu sou e o Messias prometido. Se eu não consigo entender essa dinâmica, eu não consigo entender a missão de Cristo. Se eu não entender esse conjunto, eu não consigo entender a autoridade que Jesus tem para defender a sua missão aqui. Então, esse contexto é muito importante. E no capítulo 1, né, o João gosta do número 7, ele trabalha o número 7 várias vezes. Não é foco do sermão, nós vamos falar isso. Mas no capítulo 1, ele pega as pessoas falando quem Cristo é. Ele é o Jesus de Nazaré, ele é o Messias, o Cordeiro de Deus. E um comentarista, eu gostei de uma frase que ele põe, ele juntou 7 características, 7 nomes dados a Jesus. Jesus de Nazaré, totalmente humano, é o rei messiânico e mestre de Israel. É o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que morre pelo pecado do mundo. Esse é o Messias prometido. Entendido isso, que Jesus é Deus, eterno, desde a criação, é o grande eu sou, e o Messias prometido, nós podemos entrar no nosso sermão. Então nós vamos demorar só umas 2 horas de sermão, né? Bom, brincadeira, viu, gente? Vamos lá. Então, já que nosso tema é Jesus defende sua missão, sua autoridade, eu preciso responder algumas perguntas que tem que pular do texto para mim. Qual é a missão de Cristo? Se alguém te der uma missão, primeira pergunta, pois não, qual que é a missão? Qual que é a missão de Cristo? E se ele está defendendo a sua autoridade, qual autoridade? Por quê e para quem Jesus tem que defender sua missão e sua autoridade? E, finalmente, o que isso tem a ver com a sua vida, com a minha vida e com essa humanidade que está aí fora nos aguardando? São perguntas que têm que sair do texto. E a missão, em Lucas 4, versículo 18, Cristo entra na sinagoga, pega o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e Jesus Cristo, em frente à sinagoga, ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E diz a Escritura que Jesus fechou o livro, se assentou e falou assim: hoje, essa profecia se cumpriu. Essa é a missão dele. A missão do Cristo nada mais é do que libertar os cativos, dar visão aos cegos e liberar os oprimidos. Nós temos que ter isso em mente no aspecto espiritual. Apesar de Jesus ter curado cegos, de fato, ter libertado cativos e oprimidos, de fato, carnalmente falando.
Mas o foco de Jesus é a sua vida eterna, é a minha vida eterna. Ele veio aqui para trazer isso no âmbito eterno, no âmbito celestial. E ele veio trazer salvação a todos aqueles que o Pai lhe confiou, segundo João, capítulo 18, no versículo 9. Todos, sem exceção, que foram entregues a Jesus, ele alcançou com a salvação e alcançará. Nenhuma gota de sangue do nosso Jesus foi derramada em vão. Ele veio para os seus, e todos os que o Pai lhe entregou, esses ele alcançou. Esse ele tirou da cegueira espiritual. Esse ele libertou do cativeiro. Ele tirou da opressão do diabo. Mateus 28, 18, Jesus afirma, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade vem do próprio Pai, que é parte dele, onde os dois estão próximos e unidos como um. Os dois são apenas um, o Pai e o Filho. E aqui a Trindade se completa com a descida do Espírito Santo e os três como um único Deus. Aquele que criou todas as coisas. E agora encarnado, recebe a autoridade do Pai. E o Pai o envia. E Jesus então se coloca na posição do eu sou. Como citei o versículo 28 e 58. Ele se impõe agora frente a judeus, alguns deles religiosos, líderes da igreja. E nós temos que lembrar aqui que a liderança eclesiástica, ela não é isoladamente uma liderança de igreja. A igreja e o Estado estão juntos. É uma liderança política junto. E Jesus agora se coloca frente a esses líderes judeus. E questiona e fala verdades abertas. Nós vamos ver aqui Jesus falando assim, vocês são do diabo. O pai de vocês não é Abraão, não. Nem Deus, é o diabo. Vocês são filhos do diabo. E com intrepidez e autoridade, ele confronta todos esses judeus. O bacana é que Jesus não confronta simplesmente num embate teológico, como algumas denominações gostam de fazer. Vamos fazer uma disputa aqui. Não. Jesus aqui, ele está falando assim, você é filho do diabo. Você precisa aceitar o Cordeiro de Deus como seu único Redentor. Ele crê de fato que qualquer um daqueles judeus poderia ter seu coração convertido e sua vida resgatada do pecado e do inferno. Ele não confronta simplesmente para falar que ele é o cara, não. Não, Jesus não precisava disso, ele se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão de ser Deus para virar um homem, andar descalço nas estradas empoeiradas, sofreu o que sofreu, passou fome, teve dificuldades, viu amigos morrerem, sofreu igual eu e você. Quando menino pequeno teve suas dificuldades. E esse homem, ele abriu mão de tudo, abriu mão da sua divindade, da sua deidade, para estar aqui. Ele não precisava ter confrontado aqueles caras simplesmente para provar quem ele é, não. Ele queria, sim, alcançar o coração daqueles caras. E Jesus tinha convicção que para Deus, o Pai, não há pecador que não possa ser convertido. É só a gente voltar à história de Jonas, o profeta Jonas, que vai à cidade de Nínive, uma cidade inteira perdida. E Jonas, muito tranquilo, vai falar assim, não, esse povo é tão ruim que eles devem morrer. E Jonas, numa intenção de desobediência, não leva a palavra de Deus, e Deus muda a vida do profeta, que leva a palavra a Nínive, e uma cidade inteira é convertida. E Jonas vira para Deus e fala assim, eu sabia que se você fosse lá, sua misericórdia ia transformar as coisas e esse povo ia ser salvo. Uma cidade inteira. Não há pecador que não possa ser convertido pela ação de Jesus Cristo. Olha a vida de um sujeito chamado Saulo. Assassino. Pelo menos como cúmplice uma vez na Escritura está claro. Ele perseguia a igreja, ele consentiu com a morte de Estevão. Saulo era autoridade, o cara tinha carta do governo para matar, livre para matar, e matou.
Mas no encontro genuíno com Jesus Cristo, ele vai assim, importa você saber o quanto, é para você tão importante saber como você vai sofrer por mim. A vida de Paulo, que foi transformada e que transformou minha vida e a sua, com escritos maravilhosos a respeito desse Cristo. Cristo discute com esses judeus com amor, com a perspectiva de salvá-los. Mas essa mesma palavra salvadora, o seu exemplo de vida, vivido nas suas palavras e no seu testemunho, são capazes de salvar e transformar. Mas servem também para mostrar que aquele que não está com ele é contra ele. A mesma palavra que salva, condena. O seu reino é um reino de luz, se opõe ao reino das trevas. O reino dos filhos de Deus se opõe aos filhos do diabo. O reino da verdade se opõe ao reino da mentira. É a mesma palavra, é o mesmo testemunho. Dois destinos diferentes. É esse Cristo, é essa palavra que é apresentada. E no versículo 30, põe aí para mim o versículo 30, está escrito o seguinte: e muitos creram nele. Diante dessas coisas, muitos creram nele. Aí fala assim, puxa vida, que legal, que bacana. No 31, Jesus volta e fala assim, e Jesus passou a falar naqueles que creram nele. E começa aquele discurso que vocês viram. Se vocês conhecerem, se vocês realmente forem meus discípulos, conhecerão a verdade vai libertar. Eles não queriam ser libertos. Eles se julgavam uma linhagem privilegiada, uma linhagem carnal de Abraão. Eles achavam que a sua circuncisão era suficiente para a salvação espiritual deles. E esse mesmo que creram, Jesus discorre e mostra para eles o destino final se eles não tiverem uma vida transformada. Eles simplesmente acreditaram no Messias, mas jamais creram que aquele que estava na frente deles era o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, parafraseando João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não creram que aquele era o Cordeiro de Deus. Eles queriam ver um Cristo preso à cruz, como muitos modernos fariseus, vamos chamar assim, querem hoje. Eu acredito em Jesus Cristo, que ele morreu. Mas ele não aceita o Jesus Cristo ressurreto, que derramou seu sangue para curar a minha ferida, para me sarar do pecado, para me resgatar do reino das trevas. Aquele Jesus preso à cruz não interfere na minha vida. Eu sigo minha vida e Jesus está lá na cruz com aquela cara de sofrimento e eu sigo a minha vida normal. Mas quando eu creio no Cristo ressurreto, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que confronta com o meu velho homem. E aí eu sou obrigado a mudar a minha vida. Eu sou obrigado a abandonar as coisas que a minha carne gosta. Eu sou obrigado a viver segundo o testemunho do Cristo. Essa é a grande diferença. Eles acreditaram no Messias, mas eles não creram no Cordeiro Imaculado, aquele que foi posto na cruz para nos salvar. Mateus 6,24 nos fala o seguinte: é impossível servirmos a dois senhores. Ou porque com certeza nós vamos agradar um e desagradar o outro. É esse o confronto no diálogo de Jesus com aqueles homens. Vocês estão no reino das trevas, eu sou o reino da luz, eu sou de Deus, vocês são do diabo. Escolham para onde vocês vão. Entendam a realidade. E ele continua falando que aqueles que são de Deus entendem a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus abre os nossos corações para que a gente possa entender a mensagem dele para as nossas vidas. E é somente através dele que nós temos condições de entender a missão de Cristo Jesus nas nossas vidas. Em João 10, 27, fala que ele é o bom pastor e que as ovelhas reconhecem a sua voz e as ovelhas o seguem. Mateus 10, 16, fala que nós somos comissionados por Cristo e que, diante dessa missão, ele nos manda ao mundo como ovelhas
em meio aos lobos. E ele fala assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não se iludam de que o reino de Deus é só maravilha. Não, não. Nós vamos em meio a lobos, que o texto de Mateus ele continua falando que são pessoas que vão perseguir por causa de Jesus, vão maltratar, eles vão querer a nossa morte. E em Mateus, no capítulo 5, versículo 11 e 12, ele fala assim: mesmo no meio dos lobos, alegrai-vos. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados. Alegrem-se por serem perseguidos por causa de Jesus Cristo, porque o seu galardão é certo. A vitória é certa. Sim, nós temos a mesma missão que o Cristo. Levar essa verdade ao mundo como ovelhas em meio aos lobos. Foi diferente com Jesus? Não. Nós temos a mesma missão. Nós temos o mesmo fim que ele. Jesus cumpriu a sua missão com alegria, como foi dito à frente. Mas também foi obediente até a sua morte, morte de cruz. É assim que diz a Escritura. A obediência, ela é fundamental no cumprimento da sua missão. Jesus foi obediente ao Pai o tempo todo. E eu me lembro, né, nossos meninos eram pequenos, né, para a gente eles são sempre pequenos, né, tá com mais de 1,80 m cada um, mas continuam pequenos. E a gente fazendo aquela, preocupados em educar bem os meninos, nós entramos num curso de educando os meninos à maneira de Deus, eu, Virgínia, e a gente aprendendo, e uma das coisas que nós temos que ensinar aos nossos filhos, viu, pais, é que os meninos devem obediência a nós pais e devem obediência também a Deus. E a gente ensinando os meninos a obediência, a gente virava para os meninos assim: como é que é a obediência? Mandar fazer, eles não querem obedecer, você tem que obedecer. Como é que é a obediência? Aí ele falou assim: a obediência é imediata, completa e sem murmurar. Então vai lá e faz desse jeito. Era democracia, ele tinha uma opção, me obedecer e obedecer a mãe dele. Pronto, acabou. Imediata, completa e sem murmuração. É assim que você é chamado para a sua missão hoje. Obediente àquele que te regimentou, com obediência imediata, completa e sem murmurar. E vai para o meio do lobo. É assim. E um outro aspecto da missão que Jesus mostra ao longo da vida dele é o amor. Sem amor, é impossível você cumprir a missão que o próprio Cristo cumpriu. Ele cumpriu o amor porque Deus é amor, porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou, gente, quando você era inimigo da cruz. Ele te chamou quando você estava no seu pecado. Ele não esperou você ficar bonzinho para chamar para o lado dele, não. Ele me amou quando eu era inimigo da cruz, quando eu era inimigo dele. E por causa desse amor dele, ele transformou a minha vida. Sem esse amor não há missão. E nós vamos ver um confronto com Jesus, perguntando qual é o maior mandamento que nós temos. Se eu perguntar, todo mundo vai falar, então eu não vou perguntar, não. Amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cumpra esse mandamento. E Jesus te chama hoje para cumprir uma missão, amando Deus sobre todas as coisas. E amando aquele próximo que o próprio Pai colocou do seu lado. Mesmo que ele seja seu inimigo. Mesmo que você não goste dele. Mesmo que a convivência seja difícil. Nós somos chamados a amá-lo. Amar o nosso inimigo. Orar por ele. E a Escritura fala: bendizer ao nosso inimigo. E Jesus nem fala: é bendizer, não é amaldiçoar. Orar pela conversão, pelo alcance da vida dele. Foi assim com Jesus, comigo e com você. Um outro aspecto que nós temos que ter é que a missão sem escatologia
ela não existe. Esse ficou difícil, né? Uma missão sem escatologia. O que é escatologia? São alguns termos teológicos. Aí eu busquei aqui no dicionário, vou traduzir para vocês essa coisa de escatologia num bom mineirês. De onde eu vim? De quem eu sou? Por que nós vivemos? Como que eu vou quando eu morrer? Entenderam? Então, vou tentar explicar dentro das Escrituras, né? Eu tenho que ter uma visão lá na eternidade com Cristo. Se eu não tiver essa visão, eu não consigo cumprir a minha missão. Que eu vou ficar preso no aqui e no agora. O crente genuíno e convicto, ele não pode ter crise existencial e espiritual. Porque uma missão sem escatologia nada mais é do que um ideal de vida. Eu olho como algumas religiões que são vazias do Cristo e criam um ideal de vida. Eu tenho que servir ao próximo, eu tenho que fazer voto de pobreza, eu tenho que fazer isso. São ideais de vida que não levam a lugar nenhum. Sinto muito, esse é o evangelho que Cristo traz para mim. Do reino dos céus, do reino da luz, do reino das trevas, do reino do diabo. Boas obras somente não fazem nada, não te levam a lugar nenhum. São ideais de vida. Nós podemos ter, sim, dificuldades, crises existenciais terrenas ao longo da nossa vida. Eu me lembro algumas vezes, eu tive, sempre quis ser médico, meu sonho era ser médico. Não sei porquê, nem como, eu sou o único médico da minha casa. E entrei na medicina, Deus me deu graça. Em determinado momento eu cismei que eu não queria ser mais médico. Não vou mais ser médico. Estava uma fase boa da carreira. Cismei. Crise existencial dentro da minha profissão. Eu vou citar o pastor Jack, que ele já citou esse de púlpito, então me sinto à vontade de citar. Pastor Jack, pastor, pastoreando a igreja, em determinado momento, falou assim, não vou mais ser pastor. Eu não sirvo para isso, não quero mais ser pastor. E aí surgiu uma viagem de graça para o Brasil, ele falou assim, vou fazer para o Brasil, quando eu voltar eu largo o pastorado, mas não vou perder essa boquinha de Brasil de graça. Através de bons conselhos e pessoas, Deus mudou a situação. Deus usou minha mulher, meus amigos, oração, e eu entendi que hoje eu sou médico, eu tenho que cuidar dos meus pequenos pacientes, é isso que eu vou fazer, e faço com alegria, com amor, e não existe mais, Deus me tirou dessa confusão. Pastor Jack conheceu essa igreja, para quem não sabe, ele é pastor nosso, porque chegou aqui e Deus falou com ele que ele é pastor, e ele continua sendo pastor e continua. As crises de dificuldades que nós temos são normais, mas elas não podem ocorrer do âmbito espiritual, porque nós temos que ter uma vida focada na escatologia, no futuro de Deus. O crente genuíno, ele sabe quem ele é e de onde ele veio. Põe para mim Romanos 7, 23b e 24. Quem nós somos? Nós somos miseráveis, pecadores, resgatados pelo sangue de Cristo. E Paulo coloca assim, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei de minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu vou ler na minha versão, está assim, prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo? O crente sabe quem ele é a partir do momento que ele é alcançado pela graça de Jesus Cristo. Segundo a primeira carta de Pedro, versículo 2, 9 e 10, que fala assim, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Você, como crente, tem que ter consciência disso. Se você tiver consciência disso, você vai passar para o próximo ponto, sua vida com propósito, de acordo com Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Que bom. Um dia meu menino pediu para tatuar isso. Né? E ele tem tatuado isso no seu braço. Porque para mim o viver é Cristo. Morrer é lucro. O crente genuíno sabe para onde ele vai.
porque o seu mentor, o seu mestre já avisou, já apontou para ele onde ele vai, de acordo com João 14, 3 e 4, e Jesus nos afirma o seguinte: e quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de, onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis onde eu vou e conheceis o caminho. Sim, nós não podemos ter crise de identidade, porque a nossa missão tem uma escatologia. Existe um final, eu vou cumprir, com a mesma autoridade que Jesus nos deu. Com essa mesma autoridade, nós vamos levar a missão dele a cabo. Missão dada, missão cumprida. Eu não fiz exército, não. Eu queria ter feito, mas não fiz, não. Meus irmãos fizeram, amigos fizeram, e o povo do militarismo é assim: missão dada, missão cumprida. A missão que nos foi confiada é a mesma que foi confiada a Jesus de Nazaré, com a mesma autoridade divina. E o nosso final, nosso fim, é o mesmo dele. Jesus morreu por mim e por você. Nós temos que começar a morrer no nosso velho homem. Se o meu velho homem não morrer, eu não consigo cumprir a minha missão de vida. Meu velho homem morre. E com a morte do velho homem, obtemos a salvação eterna das nossas almas, mediante a fé, através da morte do primogênito do Pai. Eu só alcanço, não é por causa de mim mesmo, é através da morte de Jesus Cristo. Ele quem mudou a minha vida. Assim como eu citei João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Romanos 6, 5 a 9, ele nos fala um texto lindo, onde nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Leia esse texto, porque se morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Há uma necessidade de que o nosso fim seja o mesmo que Jesus Cristo. A Escritura nos chama para isso. A minha missão é caminhar os passos do meu mestre. E a conclusão é o Gólgota, a cruz, a morte. Mas ele venceu. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E só porque ele morreu, ressuscitou, ele foi glorificado. E hoje está sentado à direita do Pai, onde ele preparou o meu lugar e o seu. Ele cumpriu a missão dele cabalmente, não faltou nada. Nós somos chamados a cumprir também a nossa missão cabalmente. É essa missão que Jesus tem para a gente. E ele me fala que, como é uma missão difícil, né? Ele está comigo o tempo todo. Ele me fala que ele vai me sustentar até, estará comigo até o final dos tempos, até o final dos séculos ele vai estar comigo. Porque essa missão é difícil. Ela é impossível de você cumpri-la por você mesmo. É impossível que eu cumpra com minhas próprias forças. Ele mesmo falou assim: vai fundo, eu estou com você, não te abandonarei jamais. Ele é o bom pastor. Ele deixou a ovelha dele no meio de lobo, mas não tirou o olho hora nenhuma. Se o lobo vier, é ele quem vai me livrar. Por isso, pode entrar tranquilo. Manso como a pomba, sagazes como a serpente, confiando naquele que te enviou. Simples assim. Simples, mas não fácil. As coisas simples nem sempre são fáceis, né, gente? Vocês sabem que a gente gosta de moto. Lá em casa, eu, Robson, Cláudio, né? A gente gosta de moto aí. Até mexi com o Ronan, que está com a camiseta bonita. Gostei da camiseta aí da motinha. E a minha moto é uma moto grande. Minha moto tem 450 quilos. E é uma moto com uma dirigibilidade mais difícil. E a gente faz curso para aprender a fazer manobras curtas. Ela é simples. Você dá um giro, você solta a embreagem um tanto certo, com o pé você segura o freio de trás, de forma que a moto quer ir e você não deixa com o pé. Monta um cabo de guerra, equilibra ali. E aí você quer soltar a moto, você libera o pé e vai. E você tem que fazer retorno. O grupo que dá treinamento a gente chama cones de chão. Eu fico mais no cone no chão do que na moto, né?
Porque é simples, mas não é fácil. E eles falam o seguinte: você está aqui, não olha para o cone, não olhe para o chão, você vai cair. Se você quer fazer o retorno, aqui vai ficar até bonito aqui, eu vou fazer a analogia aqui. Você está com sua moto, você quer retornar? Olha para a cruz e joga e solta o comando automático que sua moto vai voltar e você vai para o foco. Ficou bacana, né? Não foi planejado, não. É assim, simples. Eu vejo o instrutor fazendo, puxa vida, que facilidade, o cara faz um retorno na moto dele aqui, ele me dá esse espaço todo, eu não dou conta. Simples, mas não é fácil. A sua missão com Jesus Cristo é simples, mas não é fácil. É por isso que ele prometeu estar com você o tempo todo. Porque ele é um instrutor. E às vezes eu vou fazendo a curva, o instrutor fica correndo lá da moto. Vai, solta, puxa, não, prende o pé, vai, aí, beleza, joia, aí você passou. E tem hora que não vai, caiu. Bora, deixa eu te ajudar a levantar a moto aí. Vamos tentar de novo. Então vamos de novo. E o instrutor está do meu lado. Aí tem hora que você para a moto e fala, não, deixa eu descansar um pouco. Ele fala, não, descansa um pouco, mas nós vamos outra vez, viu? Desanima não, vamos embora. É assim nossa missão com Cristo. Porque ele prometeu, assim como ele falou que o Pai nunca o deixou só, nesse texto ele fala isso, quem me enviou não me abandonou. Ele também não me abandona, nem vai te abandonar. E quando você chegar, ele tem reservado para você maravilhas. Segundo Paulo escreve aos 1 Coríntios 2:9, maravilhas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam são aqueles que fazem a sua vontade, fazem a vontade do Pai, são aqueles que têm um coração convertido por graça, mediante a fé, através do sangue de Jesus Cristo. Minha sugestão para você hoje, pega esse texto, João, capítulo 8, versículo 21 até o final. Leia com outros olhos. Passe a ler esse texto com foco na missão e na autoridade de Jesus Cristo. Cheio de alegria, porque ele te escolheu para ser missionário dele. Pronto para obedecer às suas orientações, o instrutor está do seu lado. Segue a orientação dele, não tenta fazer por sua conta não, que você vai para o chão ou vai para o cone. Um dos dois. Certo de que já somos vitoriosos, não por nossas forças, mas por meio daquele que nos comissionou. Sem crises de identidade espiritual, porque nós devemos caminhar buscando ser igual ao nosso mestre, com quem, em breve, nos encontraremos. Essa é a missão de Jesus Cristo. Que sobrou para você. Privilégio de você tocar essa missão para frente. Quem é o seu próximo nessa semana? Então, mãos à obra, porque o que Jesus falou é que a seara é grande, são poucos os trabalhadores. E o texto fala, peça ao Pai que mande mais trabalhadores. Eu vou me atrever um pouquinho. Pede não. Mão à obra e vai para o trabalho. Na hora que você estiver trabalhando, você pede mais trabalhador. Não vai pedir trabalhador para você ficar sentado no seu cantinho aí, nesse assento, não. Essa cadeira aqui dessa igreja não leva ninguém para lugar nenhum. O que salva é Jesus Cristo. Essa é a missão dele. E ele alcançou em mim e em você. Que Deus tenha misericórdia de nós. O povo do louvor pode subir? Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor se entregou por nós. Porque o Senhor deu a sua vida por mim e por cada um aqui, que o Senhor não discriminou ninguém. Que o Senhor alcançou a linhagem de Israel e os gentios. E o Senhor jogou por terra toda essa coisa, trazendo graça irresistível de Jesus Cristo a toda a humanidade. Te agradecemos. Não porque nós somos melhores que os outros, mas que o Senhor teve misericórdia de nós e nos alcançou. Te peço que o Senhor nos dê intrepidez, autoridade, para que a gente possa levar esse evangelho onde quer que a gente esteja.
para que o teu nome seja glorificado através do teu filho. No nome de Jesus.